A região amazônica é um dos tesouros naturais mais extraordinários do planeta. Caracterizada por sua exuberante biodiversidade, a floresta abriga uma impressionante variedade de espécies de plantas, animais e micro-organismos, cada qual cumprindo seu papel no funcionamento deste rico bioma. Mas a floresta também é o lar de inúmeras etnias indígenas, cujas tradições e modos de vida estão intrinsecamente ligados à floresta tropical. São cerca de 440 mil indígenas, divididos em mais de 180 diferentes etnias, além de vários grupos isolados vivendo no bioma amazônico. Verdadeiros guardiões dessas terras há milhares de anos, os indígenas amazônicos desempenham um papel crucial na preservação da biodiversidade e na promoção de práticas sustentáveis de coexistência com a natureza. De onde vieram os povos indígenas da Amazônia e qual seu papel no desenvolvimento da biodiversidade das paisagens da região são questões que arqueólogos buscam responder. As evidências que nós temos até o momento recuam até cerca de 12 mil anos atrás. Então, nessa transição do Pleistoceno para o Holoceno, a gente já tem povos originários vivendo na Amazônia. Esses povos geneticamente se assemelham, pelas evidências que existem até o momento, com povos de origem asiática, e os lugares onde são encontrados esses vestígios mais antigos tendem a ser lugares mais protegidos, como cavernas, que conseguem manter uma preservação, mesmo no ambiente de floresta tropical. A gente não está falando de uma só leva migratória, né? Então, é possível que, a partir do Estreito de Bering, por terra, né, grupos teriam ido em direção sul, mas tem teorias que argumentam, também com base em evidências, de que, a partir da cabotagem, da navegação ao longo da costa, grupos teriam chegado também à América do Sul. Então, provavelmente, a gente está olhando para diferentes formas e momentos de chegada. Se a gente for seguir as principais teorias sobre a ocupação das Américas, a gente pode imaginar que a Amazônia não foi o primeiro local ocupado. Mas a gente não sabe essa história antiga amazônica, mas a gente percebe que de uns 5, 6 mil anos atrás, o bioma amazônico e as populações que moram aqui terão um impacto muito forte sobre a cultura do continente. Agora, aprofundar tanto, entender as dinâmicas do começo da ocupação da Amazônia é difícil. Inclusive porque a gente percebe que desde o começo essa história é complexa. Vou fazer 2 exemplos. Tempo atrás, na década de 90, uma arqueóloga norte-americana, Anna Roosevelt, publicou a escavação de um sítio que se encontra no Baixo Amazonas e que foi o sítio onde se encontrou a cerâmica mais antiga das Américas. Uma cerâmica que tinha 8 mil anos. Ou seja, uma cerâmica que tem uma antiguidade próxima dos lugares mais antigos assim, no mundo inteiro, onde surge a cerâmica. Essa cerâmica tem uma característica. Ela surge já extremamente complexa. Ela surge extremamente decorada. A impressão que se tem é que ela que o que a gente conseguiu detectar não é o começo dessa história. E no mesmo tempo em que no Baixo Amazonas você tem, por exemplo, esse local onde se encontra essa cerâmica mais antiga, aqui perto de Manaus tem sítios com a pedra lascada, com artefatos, pontas de projétil em pedra, que no mesmo período representam mundos muito diferentes, maneiras diferentes, economias diferentes, visões
completamente diferentes de exploração do ambiente, de vida, etc. Então, quando a gente aprofunda no tempo e vai, vamos dizer assim, 10 mil anos atrás, a gente percebe que não há um único modelo de ocupação da Amazônia. A ausência de grandes construções foi, durante anos, debatida e erroneamente apontada como sinal de primitividade dos povos originários da Amazônia. Mas essa discussão cai por terra quando observamos a tecnologia empregada na domesticação das florestas e na relação com o meio ambiente. O fato de não haver grandes cidades de pedra, que é tomado como uma espécie de índice de primitividade. Primeiro, olhando de novo para a Amazônia, a gente não tem rochas para fazer construções, né, de cidades de pedra, mas o que a gente vê cada vez mais é que essa monumentalidade na Amazônia pode ser inferida a partir do manejo botânico, que realmente cada vez mais tem informações de outros campos do conhecimento, como a ecologia, a botânica, que mostram como o manejo histórico humano influenciou na distribuição de espécies de plantas, na domesticação de plantas, tanto que a Amazônia é um dos centros independentes de domesticação alimentar, né, de alimentos, e desse grande manejo de paisagens. Dentro desse manejo de paisagens, a gente também vê muitas construções com terra. Até pouco tempo atrás, isso não era percebido, isso era pouco visível. Mas hoje, cada vez mais, e agora com novas tecnologias, como o LiDAR, por exemplo, que permite você escanear estruturas abaixo do dossel da floresta, mas antes disso mesmo, com imagens satélites ou mesmo sobrevoos de avião, a gente vê uma série de construções com terra. Então, podem ser formas geométricas, estradas, valas, ou mesmo campos elevados em áreas que são alagadas. Se a gente quiser aprofundar e entender a quantidade de pessoas que moraram na Amazônia, a gente entra num assunto que é paleodemografia. A paleodemografia amazônica ainda está em seu começo. É muito difícil a gente poder, hoje em dia, ter dados certos sobre quantos foram, qual era o número das populações indígenas num determinado período do passado. Porém, uma coisa é certa, que quando a gente amplia nosso olhar a um nível regional, a gente percebe, que a densidade de sítios arqueológicos é incrível aqui na Amazônia. Se eu fizer um levantamento numa região, é muito fácil eu descobrir, qualquer que seja essa região na Amazônia, é muito fácil eu descobrir que qualquer local que tenha algum aspecto favorável para um assentamento já foi habitado. Só aqui no Amazonas tem mais de 1.000 sítios arqueológicos cadastrados no IPHAN e isso representa provavelmente só uma pequena parte dos sítios que existem aqui na região. A gente considerar que não tem muitos arqueólogos trabalhando aqui e que as pesquisas normalmente se limitam às principais calhas dos rios, a gente pode imaginar que a densidade de sítios arqueológicos na região é incrível. Além disso, os sítios que a gente encontra normalmente são sítios de grandes tamanhos. É óbvio que para a gente ter a informação sobre se um grande sítio ele é o resultado de várias ocupações ao longo do tempo ou de uma ocupação com muitas pessoas no mesmo tempo, isso pode ser determinado só a partir de uma pesquisa aprofundada no local. Esses primeiros povos que chegaram na Amazônia encontraram um ambiente diferente de hoje, né? A floresta tropical não tinha as mesmas características ou distribuição que tem agora. Mesmo assim, eles também circularam por ambientes bem diversificados, né? E isso provavelmente levou também a uma diversificação
das suas culturas. Mas dizendo isso, não significa que eles apenas se adaptaram ao meio ambiente. Tem pesquisas etnoarqueológicas e etnográficas que mostram que mesmo grupos que possuem uma alta mobilidade também vão transformando o meio ambiente. Muitas vezes eles, ao estabelecer um acampamento, por exemplo, eles descartam sementes de plantas que estão consumindo. Isso também acaba gerando concentrações de recursos alimentícios, medicinais, ou mesmo tecnológicos ao longo do tempo. E esses povos muito provavelmente tinham uma territorialidade, eles não estavam andando a ermo por aí, então eles provavelmente retornavam para determinados lugares que eles foram enriquecendo ao longo do tempo. A gente encontra uma diversidade tecnológica bastante grande nesses períodos mais recuados, a partir da análise de instrumentos de pedra lascada e que provavelmente também se relacionam então com essa diversidade ambiental experienciada por esses povos. Durante séculos, a mandioca foi o principal alimento consumido no Brasil. Muito antes da chegada dos colonizadores, a raiz já era cultivada pelos povos indígenas em seu sistema de manejo da floresta e respeito à biodiversidade. Além disso, é um exemplo de domesticação das florestas e da sábia agricultura indígena. No caso da mandioca, isso envolveu uma tecnologia. É verdade, a gente hoje em dia é acostumado a imaginar uma tecnologia como algo de inovativo e de moderno do presente ou do futuro. Na realidade, a gente considera como arqueólogos a tecnologia como uma das características principais da nossa espécie e, portanto, a gente individua a tecnologia desde o começo da humanidade. No caso da tecnologia associada, por exemplo, à produção de mandioca, a gente lida com uma tecnologia relativamente especializada. Por quê? Porque a mandioca é uma planta que, se não for tratada, ela é venenosa, né? Ela contém veneno e não pode ser utilizada, comida diretamente como a gente encontra na natureza. O que acontece é que as populações indígenas encontraram a maneira de retirar esse veneno, de transformar esse veneno num molho para fazer comida. E da polpa da mandioca conseguiram fazer a farinha para fazer pão, beiju, né, indígena, ou, por exemplo, para fazer a tapioca, que é outro produto derivado da mandioca. Nesse caso, eu defino mandioca, aqui é chamada de mandioca brava, né? Mandioca venenosa, não a macaxeira. E no fundo, o que é interessante, que o que deu para perceber é que o aspecto da mandioca ser venenosa foi uma característica dessa planta que foi incentivada pelas populações. Se a gente for pensar, a gente seria levado a imaginar que ao longo dessa coevolução, as populações indígenas poderiam ter escolhido as plantas menos venenosas e hoje a gente poderia ter só a macaxeira, vamos dizer. Mas na realidade, o fator veneno da mandioca, desde cedo provavelmente foi considerado uma característica interessante, talvez porque garantia um melhor armazenamento da planta, diminuía talvez o risco da planta ser atacada por espécies que vão comer, né, nas roças. Então, esse veneno da mandioca, ele foi mantido, na realidade foram escolhidas até espécies com mais concentração de veneno e foi desenvolvida uma tecnologia para retirar na hora de preparar o alimento. O guaraná, produzido pelos povos Satari e Maué, é mais um exemplo de tecnologia agrícola aplicada pelos indígenas da região. O que é muito interessante no sistema Satari e Maué é que eles são cultivadores, né, de guaraná,
mas eles não quer dizer, eles renovam de 2 ou 3 anos os arbustos de guaraná. Então, como? Eles vão na floresta, em plantas particularmente, enfim, importantes e cheias de frutos, né? E colhem lá novas sementes para plantarem nas roças. Então estão sempre renovando o estoque, digamos, né? Que é o exato contrário. É interessante porque se você contrasta isso com o que se produz naquela região, em que existe, por um lado, Embrapa, que faz o quê? Seleciona as mudas do guaraná que são mais produtivas. É sempre uma ideia de produtividade, enfim. E, ao mesmo tempo, né, tem também enfim, outros sistemas de produção de guaraná que usa esses clones, né? Usa os clones da Embrapa, que já vem com um kit, provavelmente, de defensivos agrícolas, enfim, o que seja. Mas sempre a ideia, digamos, de uma escolha do que é mais conveniente. Ao passo que os Sateré Maué, justamente, estão sempre renovando a diversidade de um modo muito criativo. Na Amazônia, hoje em dia, os arqueólogos trabalham muito próximo dos botânicos para estudar e entender melhor essas modificações na floresta, né? E quando a gente pensa em domesticações de plantas, justamente para a gente abordar esse assunto, os arqueólogos trabalham com perspectivas e com temas que têm que ser desenvolvidos justamente com a ajuda dos botânicos. Esse trabalho em conjunto levou a gente a entender que esse processo de domesticação de plantas é um processo muito mais antigo do que a gente achava, com um espectro muito mais amplo do que a gente podia imaginar e com um impacto maior do que se esperava. Por onde a gente anda, a gente encontra sítios arqueológicos, mas mesmo antes de fazer intervenções abaixo da superfície, vendo os tipos de planta presente, já são fortes indicadores. E isso não é novidade para os povos que moram nessas regiões. Então, eles já sabem identificar, até porque eles usam, né, e promovem essa biodiversidade até hoje, com a concentração de diferentes tipos de palmeiras e outras plantas úteis para o uso humano. Se a gente for tentar imaginar essa visão de como era a Amazônia antigamente e a gente projetá-la na Amazônia atual, a gente vê que, por exemplo, no Alto Rio Negro você tem populações que tradicionalmente ocupam as calhas dos principais afluentes do Rio Negro, mas no mesmo tempo você tem também populações que ocupam áreas de cabeceira. E, de um ponto de vista econômico e ecológico, vamos dizer assim, a exploração do território ela é feita em conjunto, seja por populações que ocupam áreas mais distantes do interno da floresta, do interior da floresta, como também as populações que exploram as regiões próximas dos grandes rios. Essa via de mão dupla provavelmente devia ser o normal também na Amazônia pré-colonial. A terra preta, também conhecida como terra preta indígena, é outro exemplo da tecnologia dos povos originários. Estudos recentes apontam que esse tipo de solo escuro e muito fértil tem origem antropogênica, ou seja, produzida por ação humana a partir de uma combinação de carvão vegetal, cerâmica e matéria orgânica de origem animal e vegetal. A partir de 4.000 anos atrás, mas se espalhando realmente pela Amazônia a
partir de cerca de 2.000 anos atrás, a gente também tem essas terras pretas de índio, que são solos que resultam diretamente da presença humana por bastante tempo, já com bastante gente. Então isso já marca um outro momento de ocupação e uma sedentarização, né, dos modos de vida. Esses solos que são muito férteis, diferentes da maior parte dos solos naturais da Amazônia, eles concentram ao seu redor, ou mesmo em cima deles, várias plantas úteis para as pessoas, plantas alimentícias especialmente e medicinais. E é interessante ver que tem estudos, por exemplo, na região de Tefé, que mostram como esses solos podem atuar como bancos de sementes. Então, após uma queimada, podem florescer plantas que não tinham sido plantadas, né, anteriormente por alguém em memória viva. A presença dos indígenas nas paisagens é extremamente não só importante, mas perceptível, primeiro pelos indígenas, que sabem perfeitamente reconhecer o que é, digamos, o que é algo que os ancestrais, digamos, colocaram nesse território, como o que eles próprios estão colocando nesse território. Então, o exemplo clássico são as terras pretas, chamadas terras pretas, que são os vestígios palpáveis, né, de uma ocupação e que são, ao mesmo tempo, as terras mais férteis. Então, elas são visíveis, digamos, é um rastro visível de ocupação humana, mas é também uma indicação para o presente, né? De fertilidade, de possibilidade, por exemplo, de cultivar milho, que é um vegetal mais exigente do que a mandioca, né? E então a terra preta é muito procurada, é muito fértil e, portanto, muito procurada, e é uma espécie de terra de elite, né? E é, ao mesmo tempo, uma presença de antepassados, né? A ocupação da região das terras baixas da América do Sul é uma ocupação muito antiga. Nós, hoje em dia, conhecemos sítios com mais de 20.000 anos ao redor da Amazônia. Dentro da Amazônia, a gente ainda não tem a certeza de ter encontrado ainda sítios tão antigos. Mas é uma questão de tempo. A gente sabe que a gente não sabe muito bem a história da ocupação da Amazônia, inclusive porque a arqueologia se focou muito num período mais recente da história amazônica. O começo da ocupação da Amazônia é uma coisa que a gente sabe descrever a partir de poucos sítios arqueológicos. Ou seja, temos uma visão extremamente reduzida e nós não sabemos dizer quanto tempo atrás que foi ocupada pela primeira vez a Amazônia. No entanto, a gente sabe que a partir de alguns milênios atrás, 5, 6 milênios, o papel da região amazônica foi um papel muito importante que soube influenciar ao redor do bioma amazônico. Conhecer, respeitar e preservar a rica diversidade étnica e biológica da Amazônia não é apenas uma questão ambiental, mas também uma necessidade urgente para a promoção da justiça social e dos direitos humanos. Ao meu aviso, a arqueologia ela tem um papel importante nisso, ou pode ter um papel importante, né? Do momento em que a gente consegue criar documentação que demonstra a ocupação de um território, a gente fortalece, por exemplo, o discurso de grupos indígenas tentando demonstrar que tem uma história atrelada a esse território. Esse trabalho em conjunto entre arqueólogos e populações indígenas, no entanto, é uma história recente.
até algumas décadas atrás, os arqueólogos não sentiam isso como um papel deles. Mas hoje em dia isso está mudando e cada vez mais os arqueólogos estão se propondo aos vários grupos dos povos da floresta em geral, então não somente com as populações indígenas, mas ribeirinhas, quilombolas e outras populações que vivem e têm uma história ligada a essa região, se propõem como parceiros para ajudar a divulgar e encontrar meios diferentes daqueles tradicionais para contar uma história que tenha esse alcance profundo no tempo.